Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero meditar com você no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Vamos ler esse texto para a glória do Senhor nessa noite. Segundo livro do Novo Testamento, Marcos, capítulo de número 5. Eu estou muito ansioso por o que Deus vai fazer nessa noite. Enquanto eu caminhava para esse lugar, eu quero aquecer seu coração. Quando eu estava vindo para esse lugar, Deus me falava nitidamente que hoje é uma noite de cura emocional aqui nessa noite. E que a mão de Deus vai operar de uma forma extraordinária. Então, querido, não perca a atenção nesse culto. Deus já está falando desde a abertura. Deus, Ele habita no meio dos louvores. E agora Ele vai falar com você. Ele vai tocar em você. E Ele vai fazer a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Então não tenha reservas. Eu sei a voz que fala comigo. Eu sei que nessa noite nós não vamos sair daqui da mesma forma. Mas algo surreal Deus tem preparado para nós nessa noite. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus? Marcos capítulo 5, verso 1 diz o seguinte: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram estes fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles,
Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, vá para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Amém? Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Senhor, obrigado porque o Senhor está presente nessa casa. A Tua presença é real e podemos sentir a Tua glória nesse lugar. Queremos Te agradecer pela oportunidade que temos de, como o salmista Davi, nos alegrar em vir à Tua casa. Queremos Te pedir nessa noite, abra a nossa mente, abra o nosso coração, para aquilo que o Senhor quer fazer nesse lugar. O Senhor tem liberdade, prioridade, para operar conforme a sua vontade. Por isso, Deus, nós pedimos ao Senhor, fale conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, de forma que o Senhor tem liberdade de mudar, de tocar, de curar, de sarar e de fazer-nos segundo a sua vontade, o seu coração. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê comigo, diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir Jesus? Aleluia. Aleluia. Queridos, o Evangelho de Marcos, ou que escreveu Marcos, é um evangelho que apresenta Jesus de forma e da óptica de um servo. Nessa sessão do capítulo 5, nós temos 4 grandes milagres que Jesus operou, e todos eles em busca de pessoas e de servir pessoas. Jesus, ele enfrenta a tempestade, e ele mostra o seu poder sobre a natureza, para alcançar este homem que estava em Gadara, a fim de mostrar também o seu poder sobre os espíritos imundos. Quando Jesus volta desta região de Gadara, ele encontra uma mulher com 12 anos de uma hemorragia severa, e ele mostra o seu poder sobre as enfermidades naturais e patológicas. E ele também atende o pedido de um chefe da sinagoga chamado Jairo, que está clamando pela vida da sua filha, e que ao saber que a sua filha morreu, é encorajado por Jesus dizendo: não tenha medo, creia somente. Porque Jesus também, na casa de Jairo, mostrou que o seu poder também é sobre a morte. Em todos esses 4 grandes milagres, Jesus alcança pessoas necessitadas, doentes, desesperadas, que perderam talvez por um instante a esperança, que deixaram por um instante de sua vida a certeza de que alcançaria o seu milagre, a sua cura. O foco de Jesus em Marcos é mostrar que ele veio para servir e não para ser servido. E por essa razão, Jesus, ele não mede distâncias, ele não mede dificuldades, ele não coloca obstáculos para alcançar quem quer que seja, aonde esteja e o que esteja passando. Quando nós olhamos essa sessão do capítulo de número 5, Jesus, ele está vindo do Sermão da Montanha. Ele dá uma aula teórica para os seus discípulos, para que pudessem de fato exercer a fé. A palavra de Deus nos afirma que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. Então logo quando Jesus
ministra a palavra para os seus discípulos, dá a eles o sermão do monte, Jesus vai aplicar a prova dessa fé, desta aula. E no capítulo 5, eles entram no barco, e Jesus caminha para a região de Genezaré. E nesse meio existe a tempestade, que Jesus com certeza sabia, mas que ele deixa acontecer, para que os seus discípulos tivessem a oportunidade de serem aprovados na fé. O que acontece é que os discípulos não exercitam a fé, e Jesus então, quando é despertado, ele repreende aquela tempestade, ele repreende aquele vento, e a Bíblia diz que houve uma grande bonança. E diante disso, quando você chega em Gadara, você percebe que possivelmente essa tempestade, ela não é apenas uma tempestade comum, ou uma tempestade de âmbito natural, embora na região do Mar da Galileia, a geografia e os cientistas nos ensinam que é muito propício a ter tempestades muito fortes e repentinas, por causa do ar quente que fica em cima do Mar da Galileia e não consegue sair por causa das montanhas em volta, e do frio, do vento gelado que desce do Monte Hermon, e quando há esse choque, formam-se grandes nuvens e a tempestade acontece. Mas quando eu olho para este cenário de Gadara, eu consigo também interpretar que Satanás queria impedir que Jesus chegasse na região de Gadara. Satanás queria afundar o barco que Jesus estava, porque Satanás sabia que o propósito de Jesus, além de ensinar os discípulos, era se encontrar com uma alma, com um homem, com uma pessoa que necessitava e carecia do milagre do Senhor. E quando eu olho para Mateus, ou melhor, para Marcos, capítulo de número 5, eu enxergo a figura de um homem possesso. E a Bíblia vai dizer que esse homem possesso, ele está acorrentado a uma escravidão de Satanás, porque esse homem não tem vontade própria. Esse homem foi privado da sua liberdade, foi privado de sua família, foi privado da alegria, da paz, foi privado de estar com seus amigos, do convívio social. O que o diabo faz na vida desse homem é acabar e aniquilar com a vida desse homem. Esse homem é um morto, que apenas está de pé, mas tudo que esse homem possui, já morreu. Tudo que esse homem possuía, foi destruído, foi roubado. Satanás pega esse homem e transforma ele como um homem de horríveis situações, de cenários horripilantes, de cenas macabras. Esse homem, além de ser extremamente agressivo, a Bíblia diz que ele é possuído por uma legião de demônios. E esta palavra nos ajuda a entender a quantidade de demônios que havia no corpo desse homem, porque a legião de soldados na época da guarda romana, quando se tratava de legião, se tratava de cerca de 6.000 soldados. Então, quando os demônios dizem, nós somos legião, eles estão dizendo, olha, aqui tem cerca de 6.000 demônios possuindo a vida desse homem. Então, esse homem não tem vontade própria, esse homem não tem desejos próprios, porque o que ele faz é regido pelo príncipe das trevas. Satanás acabou com a vida desse homem, Satanás acabou com a história desse homem, e fez com que esse homem se tornasse uma notícia de horror por onde ele passava. Não apenas pelo fato desse homem ser um homem possesso por 6.000 demônios, não apenas por ele ser agressivo, não apenas por ele gritar durante toda a sua vida e a sua história enquanto possuído pelos demônios, esse homem também andava nu, ele não tinha juízo, ele perdeu a moral, ele perdeu o controle, ele perdeu o domínio, ele saiu fora da situação. Esse homem, além de andar nu e ser possuído por 6.000 demônios, esse homem morava em sepulcros, morava
habitava nos cemitérios de Gadara. Este homem era um homem totalmente macabro. Porque é isso que o diabo faz na vida das pessoas. O diabo vem para matar sua alegria, sua paz, sua dignidade. Ele vem para destruir seus laços de amizade, seus laços familiares, seus sonhos, projetos. Ele vem para roubar sua alegria, sua paz, sua moral, sua dignidade. Pastor, você vai fazer uma pregação sobre demônio? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa conhecer o inimigo que te cerca. Enquanto muitos brincam de ser crente, o demônio não brinca de ser demônio. Satanás não brinca de ser Satanás. O império das trevas não brinca de pique-esconde ou de brincadeirinhas de mau gosto. Ele vem para arrebentar. Ele vem para destruir. Ele vem para aniquilar. Satanás não vem para passar a mão. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que as armadilhas do diabo são sutis. E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E para que a gente tem que usar a armadura de Deus? Para vencer as astutas ciladas do diabo. E é por isso que o salmista no Salmo 91 vai dizer sobre o laço do passarinheiro. E o laço do passarinheiro nada mais é que uma armadilha para pegar pássaros. Aonde se coloca uma comida, o pássaro na inocência vem, e a armadilha, quando é acionada, prende o pássaro. É exatamente assim que o diabo age. Com situações que nada são aparentemente, que são inofensivas, e que acaba levando os crentes que brincam de ser crente à escravidão, à corrente, à prisão. Eu estou apresentando para vocês o inimigo que quer acabar com a sua vida, que quer destruir a sua história, como destruiu a vida desse homem. E nem sempre o diabo vai possuir alguém, mas talvez sempre que alguém está preso, o diabo sempre vai ditar as regras. Olha para a vida desse homem, morando em cemitérios, sepulcros. A Bíblia diz que ele se cortava, pegava pedras, se feria, urrava, gritava. Era uma cena de horror, horripilante. O cenário aqui é de um império das trevas agindo sobre a vida desse homem. O segundo cenário é de uma sociedade que não tem poder de fazer nada. Porque enquanto o homem está possuído, eles tentam amarrar com corrente, amarrar os pés, amarrar as mãos, e isso não resolve nada. A sociedade isola, a sociedade deixa de lado, e nada que o homem possa fazer é capaz de mudar a história de alguém que está acorrentado pelo diabo. A história desse homem é terrível. A história desse homem é difícil, complicada. E o diabo coloca esse homem num cenário e num palco de vergonha. E quando o diabo faz com que ele passe toda a vergonha que ele tem que passar, o diabo sai e deixa ele tomando conta de toda a consequência. Porque é isso que o diabo faz. É isso que Satanás tem. Ele não é mau, ele é destrutivo. Ele é pior do que se possa imaginar. E o que ele faz na vida desse homem é algo inimaginável.
Por que eu quero fazer esse fundo, essa introdução para você entender? Porque muitas das vezes quando nós passamos pelo texto, nós não temos dimensão do que esse homem passou. E para o diabo aquela alma não era importante, porque o que ele queria ver mesmo era a desgraça daquele homem. Só que aí entra um terceiro cenário, neste contexto. Enquanto o cenário 1 traz o poder das trevas, enquanto o cenário 2 traz a sociedade que descarta, que deixa de lado, o cenário 3 traz Jesus. E mesmo sendo um homem, rejeitado pela sociedade, abandonado pela sua família, deixado pelos seus irmãos, num estado deplorável, Jesus não mede esforços para alcançar uma alma sequer. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que se o diabo frustrou seus planos, sonhos, projetos, e fez você fazer escolhas erradas, e saiu da tua presença dando gargalhada de você, virando as costas para você, porque é isso que ele faz. Ele é sujo, ele é trapaceiro, ele é destrutivo, ele é violento, ele é ladrão, ele destrói, ele acaba, ele aniquila, e deixou você aos prantos. Eu vim como profeta de Deus nessa noite para dizer que Jesus não te abandona, não te deixa, não te esquece. E essa noite é propícia para dizer que nenhuma tempestade é suficiente para impedir Jesus de encontrar tua alma. Nenhuma dificuldade é suficiente para impedir Jesus de encontrar você. Não importa o que você está passando, não importa o que você está enfrentando, não importa o que o diabo fez. Hoje é noite do diabo se curvar aos pés de Jesus. E se ele não respeitou você, se ele não respeitou tua fé, se ele não respeitou tua vida, vai respeitar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nessa noite, quem pode levantar a mão e dar glória? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou pregando para a gente aqui que a tristeza tem sido o teu poço. Eu estou pregando para a gente aqui que a ansiedade tem sido a tua destruição. Eu estou pregando para a gente aqui que o estado nervoso tem sido o teu ponto de fracasso. Eu estou pregando para a gente aqui que a tristeza e a vontade de não viver mais tem sido o anseio dos seus últimos dias. Você não está como esse gadareno, mas por dentro você está arrebentado, você está triste, você está angustiado, está depressivo, está para baixo. Deus disse que essa noite é noite de cura, é noite de restauração, é noite de milagre, é noite de reverter o que o diabo fez e de desfazer as obras do diabo. Eu estou pregando para pais aqui que seus filhos estão abandonados na droga, que seus filhos estão presos no crack, do vício, na cocaína. Eu estou pregando para a gente aqui que a porta está fechada há muito tempo. Eu estou pregando para a gente aqui que a alegria foi embora há muito tempo. Eu estou pregando para a gente aqui que a crise financeira chegou e instalou e não quer ir embora, mas hoje vai render, hoje vai cair por terra, em nome de Jesus. Oh glória, eu estou sentindo o homem do Calvário aqui. Eu estou sentindo o homem do Calvário aqui. Eu estou sentindo o homem das mãos furadas. Quem está sentindo? Quem está sentindo? Quem está sentindo? Vem, adora, dá glória, exalta, exalta. Hoje é noite de mudança, hoje é noite de cura, é noite de restauração, é noite que o diabo vai perder território, é noite que ele vai perder o direito que ele pensa que tem, ele vai bater em retirada. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Rabachuriamba labachai. Racantarabacherionda labalabacheria. Uma tempestade
não foi suficiente para segurar Jesus. E não é suficiente para segurar Jesus diante de você, diante dos seus problemas, dos seus flagelos. Jesus chega em Gadara. Note que Gadara é uma região de Decápolis. E a região de Decápolis é predominantemente habitada por gentios. E provavelmente aquele povo nunca tinha ouvido falar de Jesus. E Jesus, quando ele chega na região de Gadara, a primeira coisa que acontece, e que o texto me diz, é que o diabo viu Jesus. Sabe por quê? Porque a santidade de Jesus causa impacto em qualquer lugar. Jesus ele não precisou nem pôr o pé, o diabo já viu que ele estava lá. E o diabo viu que o plano da tempestade não deu certo para impedir Jesus de chegar lá. E sabe o que Deus manda dizer para você nessa noite? Que o plano do diabo para impedir Jesus de te alcançar também não vai dar certo. Que o plano de Satanás para tentar frustrar os planos de Deus na tua vida não vai dar certo. Oh glória! O plano do diabo para tentar impedir Jesus de fazer a obra dele na sua vida não vai ter êxito, porque o plano do diabo sempre vai falir, sempre vai perder diante do plano de Deus. E Deus está falando: agindo eu, quem pode impedir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele é o meu pastor, de nada tenho falta. E se você é filho da graça, levanta a mão, porque o plano de Deus para a sua vida é uma realidade. Oh glória! Que tempestade o quê? Jesus tem poder sobre ela. E Deus está mandando profetizar. Que diagnóstico é esse? Jesus tem autoridade sobre ele. Que vício é esse? Jesus tem autoridade sobre ele. Que depressão é essa? Jesus tem autoridade sobre ela. Que tristeza é essa? Jesus tem poder sobre ela. E nada que o diabo faça vai fazer com que o poder de Jesus fique limitado. A esperança para você. Ninguém acreditava que esse homem podia se tornar são. Ninguém cria que esse homem podia voltar ao seu estado normal. Ninguém acreditava. Ninguém pensou que um dia viria um homem que morava nos sepulcros em sã consciência. Ninguém pensava isso. Mas para Deus não existe impossíveis. Para Deus não tem nada difícil. Pastor, eu recebi um diagnóstico terrível. Para Deus não tem nada terrível. Ah, pastor, eu já perdi a esperança com aquela pessoa. Para Deus não existe desesperança. Ah, pastor, eu já entreguei os pontos. Para Deus não existe a palavra desistência. Para Deus existe a palavra: eu tudo posso. Eu sou grande. Eu sou o alfa. Eu sou o fim. Eu sou o princípio. Eu sou o ômega. Eu sou o que faço, o que desfaço, o que abato, o que levanto, o que unjo, o que rejeito, o que levanto, o que trago, o que faz, o que desfaz. Eu sou Deus e fora de mim não tem salvação. Quando Jesus chega, o diabo viu que o trem ficou feio para o lado dele. Agora olhe para cá que eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas. A Bíblia diz que o diabo correu, que a legião de demônios, não foi só um demônio,
Foram 6.000 demônios diante de Jesus. Se prostraram, adoraram e disseram: o que tu queres conosco, Filho do Deus Altíssimo? Viestes para nos importunar? Jesus já chegou dando uma ordem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe papo com o diabo. Viu? Não tem conversa com Satanás. Jesus chegou e falou: sai dele, espírito imundo. Pronto. Não tem que ficar dando papo para o diabo, irmão. Não tem que ficar dando conversa para Satanás. Vai embora em nome de Jesus. Aí o diabo pegou e falou para Jesus assim: não tire da gente daqui não, imploro. Eu imploro. Manda a gente para aqueles porcos ali, ó. Jesus permite. O capeta é tão terrível que nem um porco aguentou. Preferiu morrer do que ficar endemoniado. Tem gente que tem a possessão, tem gente que não tem, e tem gente que entra nos demônios. Já viu aquela pessoa que é tão terrível que você fala: não é o demônio que entrou nele, não, é ele que entrou dentro do demônio, porque é terrível, custoso. Cadeira, irmãos. Mas tem mesmo. Os porcos caem. Eu quero chamar sua atenção para isso aqui. Os porcos se precipitam no abismo. Para o diabo, tanto fazia estar dentro daquele homem, quanto dentro dos porcos. Porque para o diabo, o ser humano tem o mesmo valor de um porco. Para Satanás, o ser humano tem o mesmo valor de um porco. Para Satanás, você, como eu, não vale mais do que um porco. Para Jesus não. Porque Jesus não pegou você e se rebaixou você e rebaixou a mim até um pouco, como o diabo sempre faz. Jesus não rebaixou o homem no nível do porco. Jesus se rebaixou ao nível nosso. Filipenses capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não ousou com usurpação que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas a si mesmo se esvaziou. A palavra esvaziou no grego significa anular-se. Ele se anulou, assumindo a forma de servo e tornando semelhança de homens, e sendo reconhecido em figura humana, se humilhou. Alguém que era Deus se desfez da sua glória, se deixou esvaziar, se humilhou para ser encontrado em igualdade de forma minha e sua, para dizer: eu abro mão do céu, mas não abro mão de você. Eu abro mão do trono, mas não abro mão de você. Vim, vou morrer no teu lugar para te levar para o céu, porque para mim você não é porco, você é filho amado, e eu te compro com meu sangue. Glória a Deus.
É por isso que o diabo tem raiva de você. É por isso que ele tem raiva de mim. Porque enquanto ele quer nos comparar no nível de um porco, Deus pega o seu filho, envia, faz ele ser igual a homens, morre no nosso lugar e fala: vou te levar para o céu. Como disse o Francisco na abertura, nosso desejo é esse, o nosso anseio é esse, estar para sempre com o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus te ama tanto, que até tempestade Ele enfrenta, mas até se humilhar e se esvaziar por amor a você, Ele também já fez. A prova de amor foi lá na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás, quando Ele tomou o meu e o seu lugar, e falou para o diabo, esfregou na cara de Satanás: estes são meus filhos, e você não tem poder de colocar a mão. É por isso que você está aqui nessa noite, porque o diabo não consegue te encontrar, não consegue te farejar, não consegue te enxergar, porque você está escondido na graça, você está escondido na cruz, você está escondido no sangue do Cordeiro. Então, querido, levanta a mão pelo amor de Deus e dá glória bem alto para Jesus, porque Ele te comprou, te salvou e está te preparando para morar no céu de glória. Aleluia, 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 porque Ele vive. Você pode crer, pode acreditar. Porque Ele vive, temor não há. Diga comigo, vai! Mas eu que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, oh glória. O homem era capacho do diabo, andava nu, morava no cemitério, era macabro, urrava. Mas aí quando Jesus chegou, aquele que não tinha condição de ser alguém, tornou-se uma pessoa sã. A Bíblia diz, ela é enfática ao dizer, que esse homem, quando ele foi encontrado, viu ele assentado, vestido e em perfeito juízo. O homem que ficava andando, gritando, perambulando, agora estava sentado. Sabe o que significa isso? Calma, paz, a paz que excede todo entendimento. Perfeito juízo, recobrou as suas sanidades mentais, estava são. Terceiro, estava vestido, não era mais aquele louco, desajuizado, mas era alguém que havia recebido a graça do Evangelho de Cristo. O texto vai terminar dizendo, com um povo rogando para Jesus: sai do nosso território. Alguns estudiosos acreditam que quando os demônios pediram para sair daquele
homem, quando Jesus deu a ordem, e que os demônios pediram para entrar nos porcos, e pediram para Jesus, não nos mande embora desta região, alguns estudiosos acreditam que quando os porcos morreram, os demônios entraram na galera da cidade. E é por isso que quando eles chegaram para Jesus, disseram, saia do nosso território. É uma explicação de alguns estudiosos da teologia. O fato é que eles tomaram essa decisão porque eles eram materialistas e não se preocupavam com as pessoas. Porque ao invés de ficar feliz e dar glória a Deus pelo milagre na vida desse endemoniado, estavam mais preocupados com o prejuízo dos porcos do que com a alegria de uma família, com a restauração de um homem. Esse é o mal de uma sociedade materialista, de pessoas amantes de si mesmo, que não têm empatia e que não sabem sentir a dor do próximo, e muito menos a alegria. Porque algo que é muito difícil, não é chorar com quem chora, isso é fácil, mas é sorrir com quem se alegra. Os homens não tiveram prazer com a alegria desse homem, portanto pediram para Jesus, saia do nosso território. O homem quer acompanhar Jesus, e Jesus fala, não! Fica, volta para sua família, volta para sua casa, e vai contar o que Deus fez por você, como teve misericórdia de ti, e como restaurou a sua vida. Jesus deixa esse homem como um anunciador do Evangelho dentro de Decápolis, e a Bíblia diz que ele começa a pregar em toda a região, dá o seu testemunho e todo mundo fica impactado. Eu aprendo aqui algumas coisas. Primeiro, tem gente que prefere porco do que a presença de Jesus. Tem gente que prefere o pecado do que a presença de Jesus. Tem gente que tem prazer nas alfarrobas da vida do que na doçura da palavra de Cristo Jesus. Segundo, nem sempre Jesus vai mudar a sua geografia, porque o propósito é usar o seu testemunho de vida para mudar outros. E o lugar que talvez você está inserido é teu campo missionário, o lugar que você precisa, não é que você pode, mas o lugar que você precisa manifestar o Evangelho de Jesus, e mostrar para as pessoas que Jesus cura, salva, batiza, liberta, leva para o céu, transforma o homem, com o seu testemunho de vida. É por isso que enquanto em Gadara queriam expulsar Jesus, em Cafarnaum, do outro lado, estavam doidos para receber Jesus. Porque uns preferem os porcos, outros querem a presença. Mas não se esqueça, não importa o que Jesus tem que enfrentar, não importa o que você está passando, não importa se o lugar que você está querem ou não Jesus, o amor dele sempre vai te alcançar. O amor dele sempre vai te alcançar. E é por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite. Porque eu encerro o texto dizendo a terceira lição que o final dessa história me ensina. Jesus não faz nada pela metade. Jesus não faz nada à prestação. Deixa eu dizer uma coisa para você. A nível espiritual,
Não existe processo de libertação. Jesus mandou, tem que ir embora. A restauração é completa, perfeita, com êxito total. Quando Deus ordena, o diabo tem que obedecer. Então pega para você, que eu vou profetizar. O que está te afligindo hoje, o que está tirando tua paz espiritual hoje, o que está deixando você para baixo, o que está deixando você preocupado, minando suas forças, o que está fazendo com que você seja envergonhado, nessa noite, vai ouvir a voz de Jesus. Nessa noite, vai ter que ir embora da tua vida, e a tua vida não vai ser restaurada parcialmente, mas vai ser completo a obra que Deus vai fazer, porque aquele que começou a obra é fiel para terminar. Arabassude canta labachai. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Aleluia, 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 aleluia. Feche seus olhos. Deixa as luzes acesas para mim. Feche seus olhos. Aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor está aqui. O diabo quer destruir você, acabar com você. Enquanto eu pregava ali em cima, Deus me mostrava uma fúria muito grande contra a sua vida. E eu não sei o que passa dentro de você, porque eu não sondo corações. Mas eu sei a voz que fala comigo. E eu sei que hoje o diabo que quer te matar, ele vai ser destruído pelo poder de Deus. O diabo que quer ceifar a sua vida, vai cair por terra hoje. Porque grandes são os planos de Deus para a sua vida, e os planos dele é o que permanece. Põe a mão no seu coração. Senhor, tira agora toda preocupação, todo medo, todo espírito de inferioridade cai por terra agora. Satanás, você perdeu, porque nesse coração tem espaço só para o Rei Jesus. Você não tem poder de minar as forças dela, de cancelar os sonhos dela, profissionais e sentimentais. Eu te dou uma ordem agora. Solta a vida dela, do alto da cabeça até as plantas dos pés. Ela nasceu para vencer. Ela vai vencer, porque o rei dela é Jesus. Em nome do Senhor. Dá glória a Deus.